Só para não dar confusão, ô Simone, quando você se referenciar a mim, é César, e quando você for com o César Tischer, é? Professor. Tá bom. Professor César. Boa tarde a todos, olá pessoal, uma alegria muito grande estar aqui nessa que é a primeira live da nossa governança de Química e Materiais de Londrina. Temos pessoas de vários lugares aqui, né, de várias cidades, fora do estado, mas essa discussão é baseada a partir aqui da cidade de Londrina, onde nós temos um grupo, uma governança que a gente chama, né, um grupo de entidades e empresas que se reúne quinzenalmente para pensar o setor, pensar como a gente pode melhorar as empresas do setor, o setor em si, e também os demais setores, tendo em vista a transversalidade do setor de química e materiais, que está no agro, está na saúde, está em vários outros alimentos, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Gostaria de agradecer inicialmente a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui na figura do professor Márcio, que estará conosco, a Universidade Estadual de Londrina, na figura do professor César Tischer, e a Ângelos, na figura do César Bellinati. Muito obrigada, vocês três, por estarem aqui para a gente conversar sobre esse assunto que aqui em Londrina, e acho que em várias cidades do Brasil, está muito em voga, né, que é essa questão da aproximação da academia com as empresas, como que a gente faz para trabalhar isso que é tão importante. Nos bastidores, gostaria de agradecer também o pessoal da equipe que está ajudando para que a gente tenha essa reunião, Tarek, o Saulo, o Emanuel, a Alessandra, Flávia e a Fernanda, então obrigada a todos. Bom, antes da gente entrar no assunto já de uma vez, né, então vamos começar nos apresentando. Sou Simone Milan Chavarsky, sou consultora do Sebrae, falo aqui em nome do Sebrae, né, representando a governança, represento o Sebrae na governança de químico e materiais e também no setor de saúde. Então, eu vou moderar a conversa aqui com esses três especialistas, dois da academia, professor César Tischer e professor Márcio Florian, e o César Bellinati falando da Ângelos, que é uma empresa extremamente inovadora, uma empresa referência não só para Londrina, mas para todo o Brasil. Então, vamos começar a pedir para o professor César Tischer, depois o professor Márcio e depois o César para se apresentar, por favor. Apresentar as suas pessoas e também as empresas e entidades. Está no mudo, César. Eu não te ouço, César. Agora, obrigado, Simone. Obrigado, Sebrae, também, por ter convidado a gente para falar. E meu nome é César Tischer, eu sou professor, doutor, e estou na UEL já há 9 anos, desenvolvendo trabalhos de pesquisa, e sou um dos membros, representantes da universidade na governança de química e materiais, dentro do ecossistema de inovação da cidade de Londrina. Tem muito mais a falar, mas, por favor, Márcio. Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Florian, sou professor da UTF-PR de Londrina, do curso de Engenharia de Materiais. Estou na UTF-PR há 8 anos, mais ou menos, e também faço parte, né, como representante da UTF-PR, da governança de Química e Materiais, né, que é organizada aí pelas instituições de Londrina, dentro do ecossistema de inovação da cidade de Londrina. Obrigado a todos aí pelo convite, né, e agradeço a participação aí do pessoal que está assistindo a gente. Boa tarde a todos, obrigado Simone pelo convite de falar de um assunto tão importante, né, para a indústria e para a academia, que é a questão dos editais, né, de participação, que possa aproximar as duas partes. Meu nome é César Bellinati, eu atualmente sou diretor de pesquisa e desenvolvimento da Ângelos. A Ângelos, que é uma empresa de 25 anos, fundada aqui em Londrina, que atua na área de saúde, mais especificamente na área de produtos odontológicos. E a minha participação aqui é mostrar como a inovação pode ajudar, como foi no caso da Ângelos, uma pequena empresa
a se internacionalizar. Eu vou dar exemplos aqui, mas hoje a empresa exporta para mais de 80 países, e o principal cliente hoje da empresa, acho que é bastante emblemático isso, é o Japão. Então, eu espero estar contribuindo nessa discussão tão importante. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, já vamos começar emendando já com a sua resposta, César, para você contar um pouquinho para nós a importância na história da Ângelos, né, desses 25 anos, qual foi a importância para o desenvolvimento da Ângelos, para o crescimento da Ângelos, para que ela se tornasse o que ela é hoje, ter acesso a editais, participar de editais. Eu conheço um pouquinho já da história, tive o prazer de ouvir do próprio Roberto sobre isso. Eu acho que é bem importante falar tanto para os pesquisadores quanto para os empresários que estão nos ouvindo, dentro dessa história da Ângelos, qual foi o papel desse acesso a esse tipo de recurso? Foi fundamental desde o início da empresa, né? A empresa surgiu com um cirurgião dentista 25 anos atrás. O primeiro apoio que teve em relação ao sistema de inovação foi estar incubada na UEL, na Intuel. Depois, mais recentemente, com a minha entrada na empresa em 2005, a gente teve a possibilidade de pegar editais de subvenção econômica da FINEP, da qual a gente conseguiu desenvolver um produto de base tecnológica que tornou a empresa a possibilidade de internacionalização, né? A gente só consegue exportar tecnologia, e para você exportar tecnologia você tem que ter conhecimento, e para ter conhecimento você tem que tomar o risco, e para você tomar o risco você tem que ter parcerias e apoio a essa questão de linhas de fomento, tá? Então, uma das linhas nos apoiou nesse sentido. Mas não só o edital de subvenção econômica da FINEP foi fundamental, um outro edital que foi fundamental para nós, que a gente participou bastante, foi o RAI Pesquisador na Empresa, onde a gente pegou pesquisadores, trouxe para dentro da empresa, e com o conhecimento desses pesquisadores pôde colocar, então, o conhecimento ao mercado, levar produtos inovadores ao mercado. Então, na história da Ângelos, a gente pegou uma série de fomentos à inovação, e eles foram fundamentais para hoje a consolidação que a Ângelos tem, mas eu queria ressaltar essa coisa importante, principalmente na internacionalização, que hoje para a Ângelos está sendo fundamental, inclusive, na sobrevivência da empresa. Perfeito. Queria perguntar para o professor Márcio e depois para o professor César Tischer, o que as universidades, né, especificamente o que a UTF-PR e a UEL têm feito para aproximar, dessa aproximação, para facilitar que as empresas possam acessar também esses editais, né? Então, contar um pouquinho o que a UTF-PR e a UEL estão fazendo nesse sentido. Professor Márcio, por favor. Bom, na UTF-PR, a gente tem, né, por ser uma universidade tecnológica, né, o próprio nome já diz, ela é voltada para relacionamento com as indústrias, né, com as empresas. Inclusive tem uma diretoria que coordena esse tipo de interação, que é a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias. Então, lá a gente tem, né, a gente recebe os empresários ou as demandas da indústria, que o pessoal vem procurar a gente, e a gente vai procurar professores que queiram abraçar a ideia para desenvolver, né, por meio de consultorias ou acordos de cooperação, né. O ano passado, devido a um projeto realizado com a própria Ângelos, né, com financiamento do BNDES, na modalidade Funtech, a gente finalizou um projeto para desenvolver um produto, e todo o prédio com os equipamentos se tornaram um centro de inovação. Então, a gente abriu um edital para as empresas de bases tecnológicas, então empresas que queiram desenvolver produtos, aprimorar produtos, possam utilizar a estrutura. Então, a gente teve um edital que finalizou agora, mês passado, né, em maio, e acredito que no próximo final de julho, começo de agosto, a gente vai abrir de novo a inscrição. Tá? Então, já fica aí quem quiser, né, já começar a se inscrever, ver a documentação que está lá no site, a gente consegue
Depois, quem quiser maiores informações, aí pode procurar a gente para poder se inscrever. E, além disso, né, a gente também tem mestrado na área de Ciências e Engenharia de Materiais, que também a gente pode também realizar pesquisas em conjunto, em paralelo a esse tipo de demanda das empresas, tá? E aí depois eu comento um pouco sobre o edital da FINEP, que está aberto, edital de subvenção econômica, que também uma possibilidade de uso dos recursos para interação com a universidade. Olá, então, aqui na universidade, aqui na UEL, tem um histórico já de projetos que, com o apoio de empresas, cerca de 20 projetos. Eu mesmo fui coordenador de um desses projetos, assim como comentou uma bolsa RAI, e o aluno hoje é professor na UTF-PR, colega de trabalho do Márcio, e tem gerado, inclusive, registros de patente, a nossa colaboração conjunta. E é uma oportunidade que a universidade não quer deixar passar, trazer e estar próximo à comunidade, à iniciativa privada. E nós nos organizamos aqui em grupos temáticos, em salas virtuais, e especialmente nesse momento, as salas virtuais são uma ferramenta muito útil, porque as demandas chegando para a pró-reitoria de pós-graduação podem ser permeadas, então, para os profissionais. Nós temos internamente um banco de projetos, e a partir das palavras-chave, a partir das demandas específicas que vierem, até pela divulgação desses editais, que nós estamos aqui como universidades favorecendo que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível, para que a gente possa, então, receber essas demandas específicas, processos, produtos, que a gente possa buscar no nosso banco de dados e de profissionais as melhores soluções para que a gente possa atender todo mundo, se possível. Perfeito, professores. Eu estou olhando aqui do lado, que eu estou acompanhando as perguntas, já estamos recebendo perguntas, dizer para o pessoal que a gente vai responder um pouquinho mais para o final. E lembrando, algumas pessoas perguntaram, porque esse é um evento que também, como ele é feito pelo SEBRAE, é possível ter uma declaração de participação. Então, para que a pessoa receba essa declaração, que ela possa acessar no nosso site, precisa que tenha feito a inscrição naquele link de inscrição e que ele se manifeste durante a live, seja mandando uma apresentação dizendo de que cidade está falando, ou mesmo enviando uma pergunta. Então, quem se manifesta durante a live, e dá para a gente reconhecer o nome, né? Às vezes, se usar um apelido aí, coloque o nome de quem para que depois ele possa ser confirmado e possa acessar essa declaração no site do SEBRAE. Então, podem ir enviando as perguntas, a gente vai colocando aqui, e já na sequência nós vamos responder daqui a pouquinho. Pedir para o professor Márcio, ele comentou agora que vai falar um pouquinho de um edital, justamente isso que eu ia perguntar, professor, para você falar de um edital, né, algum edital, algo que está aberto agora, e que as empresas que estão aqui, os pesquisadores, enfim, as pessoas que estão interessadas, que isso seja uma oportunidade possível de ser acessada no momento, para que essa nossa reunião de hoje não seja apenas uma coisa teórica, falando da importância, que isso a gente sabe, mas uma oportunidade real que está aberta agora no momento e que seja possível a gente utilizar. Então, pedir para o professor Márcio fazer a apresentação da oportunidade que ele trouxe, e depois o professor César também. Então, antes de eu falar propriamente do edital da FINEP, eu fiz um levantamento, né, até maio desse ano, de todos os projetos de subvenção contratados pela FINEP. Então, no geral, no Brasil, foram 1.186 projetos contratados. E no Paraná, esse número cai para 71. Então, 6% dos projetos contratados no Brasil estão no Paraná. Então, assim, olhando
que o Paraná é uma terceira, quarta maior economia do Brasil, a gente acredita que é bastante pequeno esse número, né? E se a gente olhar dentro do Paraná, 12 projetos foram contratados aqui em Londrina, tá? Então 17% do Paraná. E desses 12, 7 pela empresa Ângelos, tá? Então, vocês podem ver que é uma empresa fortemente voltada a pegar editais, né, participar dos editais e ter aprovação. Então, esse projeto do FINEP que está aberto, né, de subvenção econômica, ele é mais voltado para projetos de pesquisa relacionados ao combate da Covid-19, né? Então você tem lá em linhas temáticas, 3 linhas temáticas, né, ou equipamento, ou filtro, ou máscara, ou testes diagnósticos, né, ou equipamentos para medir temperatura, pressão de CO2, né, de oxigenação, e assim por diante. Então ele tem, dependendo da linha, uma quantidade de valor, então 80 milhões para a linha de 1, 35 para a linha 2 e 17 para a linha 3, e são projetos de no mínimo 500 mil reais a 5 milhões de reais, e você pode, né, aplicar essa despesa em diferentes rúbricas, né, então contratação de pesquisadores, né, de pessoal para desenvolver isso daí, serviço terceiro, material de consumo, passagem, né, e assim por diante. E, como contrapartida, você também tem que dar. Então, dependendo do porte da empresa, essa contrapartida, ela é obrigatória, né, mínima de 10%, então, para empresas de pequeno e microempresa, e até 100% para empresas chamadas grandes. Então, ela tem que colocar o mesmo valor que ela está pedindo, tá? Então, tem algumas regrinhas, né, que a empresa ela tem que ter, tem que estar cadastrada até 2018, né, então não pode ser empresas, né, digamos, startups, aí, ou empresas que estão começando agora, tá? Item de contrapartida também, ela tem algumas coisas previstas no edital. Então, é um edital que está aberto, né, até o dia, deixa eu só ver aqui certinho para não falar besteira, até o dia 21 de junho, né, então temos aí mais 13 dias para quem quiser enviar, e o início dos projetos a partir do dia 31 de julho, né, então tem um mês e pouquinho aí para você fazer a classificação, pontuação e assim por diante. Então, então nesse caso, esse edital, como ele prevê serviços de terceiro, a universidade pode ser um parceiro para poder desenvolver esse tipo de pesquisa junto com a empresa, né? Então, é um edital que esse de subvenção, né, fazia um tempo que ele não estava na praça, e agora, devido à Covid-19, ele foi uma forma de começar a desenvolver mais rapidamente esse tipo de pesquisa e, né, voltar a aumentar essa relação entre a universidade e as empresas, né, para um fim em comum, tá? Então, basicamente, é o motivo do edital. Existem outros editais, né, também para startups, mas que aí já tem um viés um pouco diferente, tá? Ainda não está aberto, acredito que vai abrir agora, depois de julho, a quarta edição desse edital da FINEP. Também tem alguns editais da Fundação Araucária também, que aí é regional Paraná, né, então também já teve aberto alguns, e acredito que também vai abrir outros, né, então a gente tem que ficar de olho, tá? E assim, eu acho que agora recursos vão ter mesmo para poder ser feitos projetos para tentar obter recursos para a empresa. Então, assim, e é uma porta de entrada bastante importante, né, porque principalmente para pequena empresa, que você tem que aportar 10% do que você está prevendo no projeto, é uma condição bastante favorável, né, para você poder, isso aí você paga durante o projeto, não precisa pagar na entrada, né, você vai pagando em parcelas até o final do projeto. Antes do César falar,
queria só que o Márcio contasse um pouquinho dos setores, né? Falasse um pouquinho, porque a gente está aqui num evento do setor de química e materiais, mas se você pudesse dar exemplo assim dos setores econômicos que poderiam acessar só para ajudar a inspirar as pessoas que estão assistindo. Então, são empresas, né, para desenvolver, que nem eu falei, ventiladores pulmonares, né, equipamentos acessórios de UTI ou diagnósticos de saúde. Então, são empresas da área de saúde, né, a princípio, e também materiais, né, para produção de filtro, câmaras de descontaminação, esterilização, né. Então, parte de química, bioquímica, engenharia química também conseguem trabalhar. O edital ele não restringe o tipo de empresa, né? Então, empresas que trabalham com esse fim de desenvolver esses produtos, né, equipamentos, serviços, então ela apoia, ela não restringe a algum tipo de área, né? Então ela é aberta a quem se tem os critérios de elegibilidade, igual início da operação da empresa e assim por diante. Interessante que nessa área de ventiladores e tudo mais, a gente teve empresas de vários setores, metal mecânico, vários setores trabalhando com isso. Então, às vezes a gente fala saúde, mas no olhar ele pode ser muito mais amplo, né? Pode gerar interesse de empresas de vários outros setores. Exatamente. Você concluiu essa parte já, mas podemos passar para... Sim, então, pode passar. César, por gentileza, qual edital ou qual oportunidade você vai contar para nós? Então, está aberto agora, no momento, um edital chamado Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação. É um edital específico para empresas, específico para atender demandas de empresa. Então, a condição para a submissão desse projeto que o pesquisador dentro da universidade tenha um parceiro, empresa, com uma demanda específica. Tá? Então, quais são os objetivos dessa chamada? Formar recursos humanos, claro, recursos humanos preparados em nível de mestrado e doutorado, mas também alunos de graduação, porque para cada mestrando ou para cada doutorando que entre nesse projeto, um aluno de graduação tem que ser convidado também receberá bolsa. Então, o mestrando e o aluno de graduação receberão bolsas e o doutorando e o aluno de graduação receberão bolsas. Então, outro objetivo desse programa é fomentar, então, projetos que sejam inovadores ou que tenham um risco tecnológico. Então, de a gente perder, de repente, alguma oportunidade tecnológica por falta de recurso. Então, esse projeto vem nesse sentido. Então, se a gente pensar na hélice da inovação, academia, empresa e governos, então, aqui, esse edital visa encontrar essas três partes para que a gente possa tirar o melhor proveito das nossas pesquisas como pesquisadores nos institutos de ciência e tecnologia, quer sejam institutos de governo, como também as próprias universidades. Então, essa chamada do CNPq está aberta no momento e fecha dia 10 de julho, 10/7, então será o encerramento. Agora, nós estamos coletando esses projetos, então, informando o máximo possível os nossos parceiros com quem já trabalhamos, mas também aqueles que tenham interesse em aproveitar essa oportunidade. Aqui tem um detalhe interessante, que tem uma contrapartida da empresa para cada uma das modalidades. Então, se a empresa optar pela modalidade mestrado, é uma bolsa para o mestrando dentro da universidade, dentro da empresa, ou aonde for necessário. Então, o aporte da bolsa do
CNPq ocorre durante 24 meses para o mestrando ou 48 para o doutorando, e a empresa deve aportar, deve fazer uma contrapartida de R$10 mil na modalidade mestrado ou R$20 mil na modalidade doutorado, o que equivale aí ao valor de taxa de bancada típica do CNPq. Um dos objetivos, por exemplo, para uma pequena empresa, e a gente andou conversando já com alguns potenciais parceiros, colocamos da seguinte maneira: para a pequena empresa, é a oportunidade de nuclear um centro, um departamento de pesquisa e desenvolvimento fora da empresa, mas totalmente sob gestão da empresa, junto com o parceiro, universidade e professor. Então, esse custo da formação de um P&D vai estar subvencionado. E ele vai custar para a empresa o valor dessa taxa de bancada, ou seja, os R$10 mil divididos por 24, cerca de R$410 por mês. Para a grande empresa, também passa a ser uma alternativa interessante quando pensa-se em desenvolvimento de um processo ou de um produto novo que pode ser realizado com todo o suporte de equipamento e instrumental que as universidades têm. Então, é uma maneira bastante razoável de se adquirir inovação e tecnologia com um custo bastante baixo, uma vez que ele é bem subvencionado. Não há o custo com o recurso humano, que é um recurso humano que leva de brinde, leva na bagagem o conhecimento do pesquisador e o uso dos equipamentos e o uso do conhecimento técnico desse conjunto de pesquisadores que trabalham com esses equipamentos dentro da universidade. Então, relembrando, datas importantes. Dia 10 de julho encerra. Mas para que a gente tenha tempo hábil para montar um bom projeto vencedor, venham conversar com a gente. Eu tenho experiência, por exemplo, agora eu estou desenvolvendo um produto e a empresa arcou com todo o custo, 100% do salário e 100% do custo de desenvolvimento do projeto. Agora é uma outra modalidade em que o CNPq arca com este valor. Então, não deixem de pensar, colocar na sua mesa de reunião, por um budget muito pequeno, a formação de um mestre e de um doutor, desenvolvendo produtos novos, adaptando matérias-primas, processos de controle de qualidade na sua rotina de empresa. Muito interessante, César. Depois eu quero voltar a falar sobre isso, queria voltar depois com o Márcio também, para a gente complementar mais algumas informações, mas olha que oportunidade incrível, né? A empresa pode ter um mestre lá dentro, trabalhando por 24 meses, por um valor realmente muito, muito acessível, né? Vamos só mudar um pouquinho, emendando isso que você está falando, vamos conversar com o César Bellinati. César, a gente no dia a dia nosso, nós temos muito assim, as empresas, é muito difícil, as empresas acham que é interessante, mas é muito difícil, vamos deixar para depois, é sempre uma coisa que não é prioridade. E com base em todo esse histórico de sucesso da Ângelos no acesso a esse tipo de recurso, o que você diz para as empresas, né, para os empresários que estão nos ouvindo aqui, que de repente está no dia a dia apagando fogo aí, ainda mais nesse período que nós estamos de crise, quer dizer, ninguém está com a cabeça, a maioria fala, não estou com cabeça para isso, né? Então, diante dessa experiência de vocês, o que você manda de recado para os nossos empresários, principalmente das pequenas empresas?
Simone, essa questão da crise é bem importante. É justamente nesse momento onde você está com crise, que você tem a sua produção diminuída, porque a sua demanda acaba diminuindo, que você pega os seus esforços e coloca em pesquisa de desenvolvimento para quando passar essa crise, você tenha uma vantagem competitiva em relação ao estabelecido em mercado. Uma coisa importante na questão da inovação é primeiro você prospectar, né? E se você a inovação é colocar o novo no mercado. O novo no mercado tem um risco. E se você quer dividir esse risco, existem linhas de fomento. O professor Márcio falou de uma, projeto de subvenção econômica da FINEP. O professor César falou outro, que é o da CNPq, de pesquisador na empresa. Tanto um quanto o outro são editais. O do professor Márcio se encerra agora dia 21, do professor César, agora dia 10 de julho. Então, a primeira coisa é você prospectar nas redes esses editais. A segunda é entender o edital. É trabalhoso, mas não é difícil, né? Então, pegar o edital, baixar o edital e ler. Então, o professor Márcio está colocando aí como uma parceria pela UTF-PR, o professor César colocou à disposição para sentar e escrever junto. Então, existem possibilidades de você fazer a 4 mãos. Você acha difícil escrever um projeto, porque você nunca escreveu um projeto, procure um parceiro de uma ICT que vai te ajudar, porque a ICT ela pode ser partícipe do projeto e ela vai te prestar serviço no desenvolvimento do projeto, ou no caso do RAI Pesquisador na Empresa, né, que é o DAI agora, vai ter uma pessoa fazendo mestrado, doutorado, segundo uma tecnologia de seu interesse. Então, é bem bacana. Então, se você não tem condições de escrever porque você acha que é difícil escrever um projeto, você não sabe como faz a metodologia, tem parceiros que sabem que podem te auxiliar nessa questão. E aí você não tem outra forma de fazer a não ser experimentando, né? Existe uma curva de aprendizado. A Ângelos, ela tem um sucesso de subvenção de editais, não só subvenção econômica, como o Funtech que o Márcio falou, que é do BNDES, CNPq, recentemente Embrapi. Só para citar um exemplo, tanto no edital que o Márcio falou, quanto o professor César falou, a Ângelos vai participar. Porque para nós é fundamental, são linhas de apoio fundamentais para ajudar a empresa a se diferenciar no mercado. No caso, a empresa está já inserida no mercado globalizado, e aí eu estou participando com empresas extremamente competitivas, empresas sediadas nos Estados Unidos, na Europa e no leste asiático. Então, eu preciso dessa força, desses editais, dessas parcerias com as universidades, para ser competitivo e entregar valor para o meu cliente. Então, essa questão de entender o edital é fundamental. Aí você vai ver durante o edital, o professor Márcio falou em relação à contrapartida, o professor César também falou em relação à contrapartida. Essa contrapartida do pesquisador, eu diria que é praticamente uma subvenção, 10 mil a 24 meses para um mestre, 20 mil para um doutorado, para receber um profissional dedicado de forma exclusiva a um desenvolvimento de um produto do seu interesse, é fantástico. Eu estou falando produto, mas pode, na realidade, o processo é fantástico, e como o professor César falou, não vem só o pesquisador, vem o pesquisador, conhecimento, laboratório, o network, tudo que tudo isso representa. Então, são linhas muito legais. Agora, é lógico que tem que ter a proatividade de ir buscar. A Ângelos começou a buscar esses linhas de fomento quando era pequenininha, né? Quando tinha 20 colaboradores. Hoje nós temos 100 colaboradores, continuamos a buscar. É lógico que hoje a participação nossa com a partida é maior, mas a gente acaba fazendo e a gente acha que tem que ser maior mesmo, que já estamos num outro nível. Porém, a minha principal dica que eu dou para o empresário que está procurando, estruture. Coloca uma pessoa dentro da sua empresa que vai fazer essa intermediação com a universidade, que vai pensar fora da caixa, fora das questões que são operacionais, mas são questões de médio e longo prazo que vai te dar uma competitividade. E o resultado ocorre, tá? Eu sou fruto desse resultado aqui dentro da Ângelos, e a Ângelos colocou uma série de produtos que são frutos desses editais de subvenção, seja ele no pesquisador, seja ele na subvenção econômica, seja ele no Funtech, ou outras linhas de apoio. Então, é trabalhoso, porém, é uma questão do dia a dia que a empresa tem que se inserir dentro desse contexto. Perfeito. Márcio,
e depois professor César, professor Márcio, professor César. Vocês falaram de duas excelentes oportunidades. Como que a pessoa que, de repente, o empresário, a empresa que tem interesse em acessar, pode fazer em relação ao TFPR, em relação ao UEL, como o César falou, né, não é obrigatório, né, mas sempre essa parte das parcerias pode ajudar muito a fortalecer, a fazer um projeto, acho que foi o César, falou um projeto vencedor, né, gostei dessa descrição, né, então, como que a UTF pode trabalhar, como que pode acessar, faz o contato com quem, como que funcionaria isso na prática, professor Márcio e professor César? Pela UTF, então, normalmente, assim, esse relacionamento com a universidade empresa começa mais pela amizade mesmo, né? Tem alguém da indústria que, né, a gente vai conversando e vai se alinhando para desenvolver alguma coisa do tipo. Mas se você é empresário, né, por acaso não tem, né, ninguém conhecido, então temos dois caminhos. Esse que o professor César falou, que é do edital do CNPq, isso aí deve ser feito via diretoria de pesquisa e pós-graduação. Então, deve ser feito contato com a nossa diretoria, né, com o professor Edson, e aí ele vai indicar, né, quais são os professores que participam do mestrado que possam ajudar a colaborar a escrever esse projeto. Já relacionado com empresas, não como pesquisa, mas, né, como inovação, aí a gente tem a Diretoria de Relações Empresariais Comunitárias, né, dirigida atualmente pelo professor Marcos Imamura. Então, lá ele também vai conversar, entender a demanda do empresário e vai também convidar os pesquisadores, professores que estão lá de áreas correlatas que possam ajudar a contribuir, né. Então, já tivemos casos, né, de uma empresa multinacional, né, do setor petroquímico, que está fazendo um projeto com a universidade, curso de engenharia química. Então, eles querem desenvolver uma nova rota para obtenção de biodiesel. Então, conversaram lá, tinham contato com o professor, foi feito, né, foram fazendo o projeto, aprovado pelo lado da empresa, aprovado pela universidade, passou pelos trâmites e o projeto está rodando, né. Então, no começo é um pouco difícil entender essas duas, né, vamos colocar culturas diferentes, o privado e o público, mas no final dá certo, né. Já tivemos vários casos dentro da universidade que houve esse relacionamento entre universidade e empresa que geraram aí produtos, né, falando um pouco da UTF, produtos, né, de cunho alimentício, por causa do curso de tecnologia de alimentos, né, da materiais, né, da engenharia mecânica e assim por diante. Então, o começo é meio árduo o trabalho, mas no final vale a pena. Bom, a UEL, como tem um grande tamanho e uma diversidade grande de áreas, também tem algumas portas, tem várias portas, na verdade, para que as demandas cheguem a nós. Além da nossa proatividade, nós estamos bem permeados no ecossistema de inovação, nós temos representantes em seis áreas, 6 governanças aqui da cidade, então temos um canal muito bom para que essas conversas aconteçam, essa proximidade entre demanda do empresário, demanda do setor de P&D da empresa chegue até nós, pesquisadores. Temos a agência de inovação, a Intec, com o professor Edson Miura, que é um canal bastante relevante para que ocorra o acesso a nós, pesquisadores, bem como as pró-reitorias de extensão, de pós-graduação, com o professor Eduardo, diretor de pesquisa, e a professora Cristiane Cordeiro, lá na pró-reitoria de planejamento. Então, são muitas faces da mesma universidade são muitas portas que podem receber, então, essas demandas. Era mais ou menos isso, Simone?
Perfeito, professor. Nós vamos começar agora respondendo as perguntas do pessoal, e daí, se vocês vão lembrando de alguma coisa que ficou, nós vamos complementando. Eu vou pedir para vocês dois professores, a gente está falando de muitas portas, mas eu vou pedir para vocês mandarem no nosso grupo da live uma das portas, quer dizer, como que a empresa faz um contato, que às vezes o problema é justamente para o empresário, é tantos lugares que ele acaba ficando perdido. Então, mandar ali no grupo da live, que daí o pessoal do back-office nosso anota daí o nome, se tiver até o telefone, com quem que faria o contato, para ficar mais fácil. O TF falaria nesse canal, a UEL nesse canal, acho que isso facilitaria. E nós vamos começar as perguntas, vamos começar com uma pessoa muito importante, vamos começar com a pergunta do Fabian Trelha, que é o nosso diretor de inovação, né? E daí eu vou provocar a pergunta do Fabian para o César, para ele responder a pergunta do Fabian dando um exemplo da Ângelos, né? E a pergunta do Fabian é o seguinte: como uma empresa pode desenvolver um produto em parceria com as universidades? Então, César, por favor, responda ao nosso ilustríssimo diretor de inovação, contando um caso da Ângelos aí, de um dos vários que vocês têm aí para nos inspirar. Legal. Um dos primeiros subvenções que a gente fez da FINEP foi em 2007. A gente fez parceria com a Universidade Federal de Pelotas. A gente pegou uma subvenção e, entre os recursos disponíveis para estar alocando no projeto, a gente contratou pesquisadores. A gente contratou um pesquisador que era um mestrando do professor Evandro Piva, que foi o Fabrício Aguiliari. A gente trouxe ele para dentro da empresa e a gente acabou desenvolvendo um cimento endodôntico, que é um dos produtos que deu a fase de internacionalização da empresa. Esse produto é exportado até para o Japão. Mas o Márcio falou uma coisa muito importante, o professor César também. O relacionamento universidade-empresa não é uma coisa protocolar, não é uma coisa que você vai, entra no site, coloca uma pergunta e você já consegue uma resposta. Você realmente tem que se deslocar enquanto empresário até a universidade e ver se a universidade tem os skills que você precisa enquanto detentor do mercado, né, daquela problemática que você vai levar ao mercado. As universidades são muito diferentes no Brasil, elas têm protocolos, praticamente todas têm o seu núcleo de inovação tecnológica, mas elas se dão em dimensões diferentes. Então, essa aproximação com quem está à frente desses núcleos, com quem está à frente, é de fundamental importância sentar numa mesa e conversar. E aí foi o que a gente fez com o professor Evandro Piva, a gente trouxe ele para cá, a gente foi para lá e conseguiu estabelecer um relacionamento esse que é duradouro, mais de 15 anos, e a gente conseguiu depois a aprovação com o professor Piva de FINEPs e de subvenção só para a universidade, que aí concorria só a universidade, e aí, enquanto empresa, a empresa com interesse daquilo que ia ser desenvolvido com a universidade. Mas a principal questão é da comunicação e do relacionamento. Mas isso tem que ter, logicamente, uma proatividade do empresário em buscar esse relacionamento junto com a universidade. E por que buscar, né? Aí vai falar, mas por que eu vou buscar esse relacionamento com a universidade? De repente eu vou buscar isso em parcerias ou contratar serviço. Bom, a minha opinião particular, por que vale a pena uma parceria com a universidade? O conhecimento brasileiro, ele é focado principalmente em universidade. Onde está 80% do conhecimento de ciência no Brasil? Em universidades, principalmente em universidade pública. Se você abre mão dessa parceria, desse relacionamento, você está abrindo mão de uma parte grande do conhecimento. E se você quer competir por diferenciação, fica difícil você competir de forma exemplar. Então, vale a pena, sim, buscar esse relacionamento com as universidades. Perfeito, é um processo, né, não é uma coisa que você faz no momento somente também, né, o ideal é que isso seja relacionamento mesmo. Não, é relacionamento, e quando você faz, você tem realmente uma relação de ganha-ganha, e isso passa a ser duradouro, né, então eu estava comentando com o professor Evandro Piva, isso aí é mais de 15 anos de relacionamento. Eu acho também que essa questão começa onde? Sabendo dos editais. Então, o professor César citou das nossas governanças, né? Então, cada setor aqui, eletrometal-mecânico, agro, alimentos, química e materiais, saúde,
TIC, todos existem grupos de WhatsApp onde compartilham informações. Então, quem é da saúde tem o grupo do Polo da Saúde, quem é do Químico e Materiais tem o grupo de Químico e Materiais, onde esse primeiro passo de pelo menos saber o que está acontecendo, porque lá tem muitos pesquisadores, muitas entidades que divulgam todas as oportunidades, Senai, Sebrae, universidades. Então, é importante que os pesquisadores e os empresários que estão aqui que vejam qual é o setor que mais lhe interessa para participar desses grupos, para ficar sabendo em primeiríssima mão. Então, esse primeiro passo, que é de ter a informação, a gente já consegue dar uma ajudada boa através dessa participação desses grupos. Mas daí é a iniciativa de cada um em buscar, né, de procurar esses contatos com a área, né. Às vezes é um pouco difícil, né, a gente do Sebrae tem bastante contato com os empresários, o pessoal fala, a gente chega lá, fica todo perdido. Por outro lado, às vezes o pesquisador tem boas oportunidades, quer fazer uma parceria com a empresa e também tem dificuldade, né? Então, cada vez mais, acho que a gente tem que realmente aproximar. Tem uma outra pergunta aqui, da Flávia. A Flávia é uma consultora que trabalha com a gente, atende muitas empresas do setor de saúde, setor químico, metal mecânico, construção civil, e ela fez uma pergunta. Até, por exemplo, a prototipagem, a validação, no mesmo edital, é possível ter esse tipo de recurso? Ou geralmente é preciso mais que um edital para acessar? Quem quiser responder aí, fique à vontade. Bom, deixa eu dar a minha experiência. Na realidade, os editais, eles apoiam essa questão da inovação, da ideia até a comercialização pioneira, né? Que você vai da ideia até a comercialização pioneira. Quando você for escrever o projeto, você tem que deixar muito bem claro quais são essas fases, como essas fases ficam intercambiáveis e como elas caminham até você colocar o produto no mercado. Uma coisa importante quando a gente fala de inovação, e aí tem que ter essa percepção, quando as linhas de fomento de inovação é para se colocar produto a mercado, e quem leva produto a mercado é a empresa. Então, quem empresta o recurso quer saber como a empresa, de forma competitiva, leva a solução ao mercado. Então, ela quer não só mostrar o protótipo validado, mas o protótipo comercializado. Parece um jogo de palavras, de semântica, mas não é, né? Às vezes eu posso ter um protótipo performando de forma espetacular. Por exemplo, esse último edital da FINEP, ele coloca um questionamento da seguinte: como é que você vai fazer a produção da sua solução? Colocar uma solução de uma máscara fantástica para combate ao Covid, que de repente atende as questões que estão sendo colocadas como problemática, ok, mas e como é que você coloca essa produção dessa máscara de forma competitiva a chegar no mercado? É uma coisa diferente. Então, sempre pensando nisso, né? E aí, quem tem que ter essa solução, logicamente, é a empresa que leva. A universidade, muitas vezes, ajuda na tomada da solução técnica. Lógico que cabe à empresa a solução da comercialização disso. Por isso que essa parceria é tão rica, né? Um ajuda na questão da tomada do conhecimento para chegar na solução técnica, e o outro tem que levar isso ao mercado, que seria o ente da empresa. Só complemento, assim, perfeito o que o César falou. Gostaria só de acrescentar que também o pesquisador, ele tem essa visão um pouco de viabilidade econômica. Ele tem que ter esse mindset da viabilidade econômica para fazer um filtro nas proposições. E, por outro lado, é bom quando a empresa vem para a gente com isso já filtrado também, para que essa sintonia do encontro de meta seja mais claro. Perfeito. Bom, a pergunta é para o UEL ou o TFPR, qual dos dois professores quiserem responder. Uma pergunta da Daniele Amin. Existe alguma parceria entre a UTF-PR ou o UEL com as empresas no exterior para pesquisa ou desenvolvimento de algum produto? O UEL ou o TF-PR tem conhecimento de alguma parceria com alguma empresa ou, de repente, alguma entidade no exterior para desenvolvimento de produto? Aqui, aqui tem uma questão importante, que é a propriedade intelectual. Então,
que a gente tem que levar em conta nessas parcerias. Então, por exemplo, eu tenho, através da UEL, um acordo com a Universidade de Ottawa, mas isso exclui a propriedade intelectual gerada entre as partes. Então, a gente tem que... É um campo um pouco complicado, na minha opinião, como pesquisa, né? Até porque a nossa legislação aqui, nosso processo ainda tem que evoluir um pouco para que aqui o registro de propriedade intelectual seja mais rápido e atenda a performance, atenda aos critérios de lá. Tem que ser um bom sócio para todo mundo, não só para cá, né? Porque para nós fica muito legal ter um produto patenteado lá fora, mas por outro lado, será que para eles é interessante? Então, há algo a evoluir na direção da propriedade intelectual. Dentro da UTF-PR, né, aqui em Londrina, como eu comentei, a gente tem um projeto com a engenharia química de uma multinacional da petroquímica chinesa, né, mas ela tem base no Brasil, né, então ela foi feita via Brasil, mas com empresas do exterior não conheço, né, a gente também tem em Curitiba projetos com a Renault, com a Volvo, mas também empresas que estão sediadas no Brasil, né, diretamente com o exterior, eu pelo menos desconheço, pode até que tenha, mas eu desconheço. Tá sem som, Simone. Opa, obrigada, Márcio, desculpa. Tem uma pergunta da Beatriz, que eu não vou fazer, Beatriz, porque foge do escopo aqui do tema, a gente não vai saber te responder. Então, vou para a pergunta do Felipe Barros Laraz, que mediante o atual cenário da pandemia, quais as oportunidades e programas para Ângelos? Para o César, né? César Bellinati, que nesse cenário da pandemia, se existe algum programa ou oportunidade para o ingresso no mercado de alunos e recém-formados. Então, se existe alguma oportunidade para alunos e recém-formados na Ângelos. Ótima pergunta. Ótima, excelente pergunta. Qual que é hoje o melhor cenário para inserção, não só na Ângelos, mas em outras empresas? Via realmente projetos esses que vão atender a esse novo normal. Então, eu estava comentando aqui, né, que a gente vai participar desses 2 editais, tanto o edital que o professor Márcio comentou, que é a subvenção econômica da FINEP, é a segunda chamada, que vai estar com foco na questão de EPIs para combate ao Covid, e nós também vamos participar do outro edital que o professor César comentou, que é do pesquisador na empresa. São 2 oportunidades de eu, né, enquanto profissional, me inserir na empresa participando disso. Então, estar vinculado à universidade é uma forma de hoje eu ter uma empregabilidade maior de inserção na empresa por meio dessas parcerias. Então, o professor Márcio já foi egresso aqui da Ângelos, né? Ele fez o mestrado, depois o doutorado, e a Ângelos, por um edital de subvenção econômica, acabou contratando o Márcio Florian, que depois seguiu carreira na UTF-PR. Então, é uma maneira de você aproximar e você mitiga os riscos de ambas as partes, né? Porque você também tem um crescimento profissional de fazer a experimentação de numa vivência colaborativa numa empresa. Então, hoje, sem sombra de dúvida, você aumenta a empregabilidade gerando conhecimento junto com a universidade e ofertando isso via para a empresa por meio desses editais. Perfeito, César. Tem uma outra pergunta aqui, que também quem ficar à vontade para quem quiser responder, né? É da Beatriz, espera que eu perdi aqui, da Anali Menegasso. Ela faz uma pergunta,
como as universidades particulares poderiam se inserirem nesse cenário. Não sei se vocês têm conhecimento, se é possível as universidades particulares acessarem esses editais. Na realidade, deixa eu dar a minha palhinha aqui. Na realidade, sim, né? O edital, ele não limita que você só possa fazer parcerias com universidades públicas. Esse programa que o professor César citou, a Anjos tem parceria com uma universidade pública, que é a PUC de Curitiba, uma universidade particular, da qual a gente tem um aluno de doutorado pesquisando um produto para nós. Então, é possível, sim. Perfeito. Nós estamos encaminhando para os nossos últimos minutos. Então, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, que nós já estamos encerrando. Mas eu queria fazer cada um fazer um encerramento, e cada um de vocês pudessem deixar uma mensagem, né, porque isso nós estamos falando de oportunidades que beneficiam empresas, beneficiam as universidades, beneficiam os próprios mestrandos, doutorandos, mestres, doutores, né, os pesquisadores. Então, são coisas, é bom para todo mundo, né? Então, diante disso que a gente falou aqui, queria pedir, né, começando pelo professor Márcio, depois o professor César e depois o César Bellinati, o fechamento disso, o que vocês diriam, um resumo disso, na opinião de vocês, o que seria mais importante para todo mundo. Bom, primeiramente eu agradeço aí o convite da governança, né, para poder participar dessa live. E acredito que, como governança, a gente tem, né, esse papel, né, um dos norteadores da nossa governança é esse, né, estreitar essa relação, né, a universidade e empresa, divulgar esses editais, né, a gente falou de 2 editais que estão abertos agora, mas existem editais, né, de BNDES, né, de CNPq, outras modalidades, de FINEP também, outras modalidades, não só de dimensão econômica. Então, a gente, como representante da governança, a gente tem esse papel de poder divulgar isso daí, né, tanto dentro do setor como nas transversais também, né, e tentar unir, né, para desenvolver esse tipo de ação aqui em Londrina, né, para poder potencializar a cidade. E a gente, como universidade, né, falando agora da universidade, para a gente é bastante importante, né, porque você consegue inserir esses egressos da universidade em projetos de pesquisa dentro de uma universidade, né, então, todo aquele conhecimento que ele aprendeu, né, na universidade, ele tende a replicar isso daí na empresa, né, você consegue, com isso também, aumentar a renda per capita da cidade, mantendo as pessoas aqui em Londrina, né. Então, assim, é um ganha-ganha para todos os lados aí, na universidade, empresa e a região que desenvolve, né, o projeto. Então, eu agradeço aí o convite, né, a presença aí do pessoal que está participando, né, mandando perguntas, muitos egressos aí do curso de Engenharia de Materiais, da própria TF, né, então, um abraço para todo mundo aí, e podem contar comigo aí nas próximas quando precisarem. Gostaria de reforçar o convite para vir conversar com a gente. Depois vamos tornar públicos os contatos. Também reforçar que nós já temos experiência aí, alguns colegas como eu temos trabalhado e fomos colaboradores ou coordenadores de projetos vinculados à empresa. É uma oportunidade muito grande de fixar talentos que a gente muitas vezes vê saindo da universidade e indo para outras cidades ou estados, e mantê-los aqui é uma oportunidade grande, trabalhando dentro de linhas nas quais eles já vinham desenvolvendo e performando. Então, é uma oportunidade muito grande mesmo, e por um custo, repito, bastante razoável, né? E hoje temos, então, uma grande gama de projetos dentro da universidade, que espero que tenham aplicação dentro da sua demanda como empresário.
Okay. E respondendo ainda a pergunta, eu falei bastante de propriedade intelectual antes, e com o WhatsApp, recebi um monte de contatos aqui, Syngenta, Bayer, empresa da Noruega, colaboração com incubadora dos Estados Unidos. Então, sim, nós temos algumas colaborações com empresas de fora, vamos conversar para saber quais são. Legal, obrigado, Simone, Sebrae, César Bellinati, foi um prazer reencontrá-lo. Márcio, até mais. Legal, bom, como último recado aqui, o que eu gostaria de deixar como mensagem é que vale a pena a empresa fazer um esforço para tentar participar, né, dessas linhas de fomento, né? Nós falamos de 2 linhas aqui, como o professor Márcio falou, existem inúmeras outras linhas de apoio à pesquisa para a empresa. Ficou claro com relação ao que ocorreu com a crise do Covid, que o governo, não só o governo brasileiro, mas o governo do mundo inteiro, vai continuar como um ente importante, e a Angelos acredita muito nesse que a gente chama de hélice tríplice, onde tem o governo, universidade e empresa, trabalhando no sistema de inovação, colocando soluções interessantes à sociedade. Então, o governo tem uma participação importante, está disponibilizando aí 2 linhas bastante interessantes, essa do que o professor César falou, R$10.000 para colocar um profissional qualificado que vai fazer um mestrado na empresa, é um recurso muito, muito acessível. A linha de subvenção que o professor Márcio falou é um pouco mais sofisticada de participar, mas também é possível, a Angelos, quando conseguiu a primeira subvenção, tinha apenas 20 colaboradores e faturava como pequena empresa. Então, vale a pena fazer esse esforço, se capacitar, é um skill, né, uma habilidade que a empresa acaba adquirindo, mas como eu coloquei durante a minha fala aqui, espero ter deixado essa mensagem, faz a diferença, e no caso da Angelos fez toda a diferença. Hoje a gente é competitivo porque soube aproveitar dessas linhas no passado. Então vale assim buscar e fazer o esforço para tentar conseguir essas linhas de fomento. Muito bem. Antes de dar minhas palavras finais, eu queria pedir, depois o César Bellinati manda o site da Angelos. Eu acho que é pouco provável que quem é daqui conhece, mas se tiver alguém que não conheça a Angelos, a gente já coloca os dados lá, que é uma empresa fantástica, que vale a pena conhecer, é uma empresa que nos orgulha muito. Então, depois o pessoal coloca o site da Angelos lá, para que, caso alguém não conheça, tenha essa oportunidade. Como palavra final, eu diria o seguinte, né, a gente usa muito, né, quem participa dos trabalhos do ecossistema de inovação, a gente fala do Vale da Morte, né, da inovação. De um lado as universidades, de um lado as empresas. Enquanto nós não rompermos esse temido Vale da Morte, nós vamos ter universidades perdendo oportunidades de trazer recursos para dentro, nós vamos ter empresas com produtos de baixo valor agregado. Então, romper esse Vale da Morte é bom para a cidade, é bom para o Estado, é bom para todo mundo, para as empresas, enfim. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, essa live, ela é uma das ações de fazer essa aproximação. Então, é lógico que nós, como vendedores da ideia da inovação, temos que fazer isso o tempo todo, mas eu acredito muito que esse é o caminho, né? Existem recursos, existem uma série de possibilidades para as empresas, para as universidades, e esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é uma sementinha, mas acho que é uma sementinha muito importante, que vale a pena a gente continuar acreditando nisso, porque a gente vai ter empresas muito mais competitivas no nosso país, no nosso estado. Agradeço imensamente os meus colegas da governança, né, professor Márcio, professor César, e em especial César Bellinati, que é sempre um prazer, que toda vez que falo, tenho a oportunidade de falar com você no mesmo recinto, me sinto muito, muito orgulhosa. Então, gente, muito obrigada a todos que assistiram, e em breve a gente pretende voltar com mais um tema de interesse dos pesquisadores, interesse das empresas, para a gente aproximar cada vez mais com o setor de química e materiais. Muito obrigada a todos, até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.